2025 chegou, com ele todos os desafios possíveis para todo novo ano que chega para nós. Novas promessas, novos desafios, novas metas, né? A gente sempre chega no final do ano e tem a oportunidade de fazer, de experimentar esse comportamento de que agora vai, né? Dessa vez vai, dessa vez a gente vai mudar, dessa vez vamos fazer alguma coisa diferente, dessa vez eu vou cumprir aquilo que eu não consegui em 2024, ficou pendente, 2025 vai ser diferente. Essa esperança é uma esperança muito natural de todos nós, porque é como se esse ciclo cronológico que nós estabelecemos representasse realmente um jeito da gente zerar as coisas e fazer tudo novo de novo. Todo fim é véspera de um novo começo. E graças a Deus, a nossa espiritualidade traz essa lição, essa lógica, de que nós não precisamos esperar o fim para recomeçar. Nós podemos recomeçar agora. Nós podemos recomeçar daqui a pouco. Nós podemos recomeçar quando acabar o culto. Nós podemos recomeçar depois da palavra. Porque Jesus Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele diz para nós, vocês podem recomeçar, vocês podem fazer tudo de novo. No final do ano passado, meio do ano passado, final, eu experimentei algo novo na minha vida. Depois de tantos recomeços em tentar perder peso, eu tive uma virada na minha vida que eu fiz assim, olha, eu acho que agora... E aí as pessoas perguntam assim, mas por que agora? Não tem porquê, é porque acontece. Então, quando virou o ano, e eu cheguei no meu médico e a gente viu lá que eu tinha perdido 20 quilos, eu falei assim, eu não quero mais voltar atrás. Né? Quando a gente vê o que mudou na sua vida e como a sua vida mudou e os benefícios que você ganhou, você vai lutar de toda forma para não voltar mais atrás. Eu sempre brinco para as pessoas que para um dinossauro como eu, 20 quilos não é nada, né? Mas a história de perder 20 quilos é difícil para caramba. E eu estou nesse caminho. Ainda não cheguei lá, mas vou. Aí as pessoas perguntam, mas até quando? E eu respondo para elas, para sempre, até Deus me levar. Eu não mudei por um tempo, eu mudei. E esse é o recomeço que Deus espera de todos nós. A gente ir mudando. Abandonar hábitos e não voltar mais para eles. Então eu não quero voltar mais. Não só porque me fazia mal, não só porque eu estava mal, é porque a minha vida é melhor assim. Quando a gente entra na vida com Cristo, a gente pensa assim também. A vida é muito melhor com Cristo, ela é mais saborosa, ela é mais bonita, ela é melhor. Então todas as coisas que eu vou percebendo em Cristo e com Cristo, eu vou deixando para trás. Isso é o que Paulo chama de metanoia. A palavra grega para renovação da nossa mente. Não tem a ver só com hábitos físicos, tem a ver com mudança de mente. É por isso que os médicos, quando vão falar sobre mudança de peso, cirurgia bariátrica e tudo mais, eles falam, não adianta você mexer no seu corpo, você meter a faca no seu corpo, se a sua mente não mudar. Né? Não adianta você aderir a uma nova religião, aderir a um novo culto religioso, prática e hábito religioso, se a sua mente não mudar. Não adianta você ler a Bíblia, você praticar os ritos, se a sua mente não mudar. E a mente que Paulo traz aqui, a metanoia, o racional, não é o racional lógico, cerebral, intelectual, acadêmico, mas é o espiritual. A palavra racional, para a tradição bíblica, ela tem a ver com o espírito, que tem a ver com toda a dimensão que nós vivemos. O espírito engloba todas as dimensões da nossa existência. E por isso, mudança espiritual, mudança de alma, mudança de mente, tem a ver com um novo paradigma mental que conduz a tua vida. Por isso que isso não é uma força externa. Por isso que não tem atalho. Por isso que não tem jeitinho. Eu tomo um remédio, eu faço isso, eu faço aquilo, eu uso aquele método. Não adianta. Se você não mudar a sua cabeça, o jeito de pensar, o jeito de olhar, o jeito de viver a vida, você não vai viver ela plenamente. Por isso a espiritualidade cristã ela é muito mais profunda do que qualquer outra coisa que a gente pense. Ela não tem a ver com uma adesão a uma religião ou a um paradigma religioso de uma bandeira denominacional religiosa. Jesus convida a gente a mudar a vida.
a mudar a mente, a olhar para esse mundo de maneira diferente. 2025 para você não vai ser diferente se você continuar fazendo as mesmas coisas, olhando do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito e só forçando o teu corpo ou as tuas vontades para um caminho que você, na verdade, nem gosta, nem quer, porque você não entendeu, você não experienciou, não provou. Sabe aquela palavra de Pedro? Pai, Cristo, Mestre, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Esse desejo de estar presente com Cristo, não é que Pedro estava elogiando estar na presença de Deus, é que ele estava falando assim, é realmente melhor eu ir para lá. Mais fácil. Mas lá, eu não tenho isso que eu encontrei aqui. Essas palavras de vida eterna que mudam um jeito de olhar para a vida. Romanos capítulo 12 diz assim, Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, ou este é o culto espiritual de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, obrigado pela sua palavra. Quero encontrar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, no mais profundo do nosso ser, e transforme as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Rodrigo, como que eu mudo isso? Como que a vida, então, como é que eu faço para experimentar isso? Como que a gente percebe isso? Bom, eu tenho na minha caminhada com Cristo algumas experiências. E nessas experiências eu fui percebendo, ouvindo as experiências de outros irmãos e outras irmãs, e fazendo quase que uma combinação com as minhas experiências, eu fui percebendo um padrão do modo como Deus age na nossa espiritualidade e transforma. E, lendo a Bíblia, eu percebo que fica muito claro para mim, isso que Paulo está dizendo tem a ver com a nossa agenda cotidiana, com a nossa rotina. Deus não se encontra em eventos, em momentos eventuais. Você não encontra Deus em lugares específicos, em agendas marcadas. Deus está no dia a dia, na repetição, no novo de novo. Deus está nos hábitos diários e ordinários da nossa vida e da nossa existência. Deus não está num lugar especial, eventual, que se manifesta só de vez em quando, para a gente ter uma epifania. Não, Deus está em todos os singulares e singelos momentos em que a gente consegue tocar o ordinário da nossa vida e perceber nas pequenas coisas o agir e a mão de Deus. E aí eu pergunto para você, como é a tua agenda? Como é a tua agenda? Aquela pergunta famosa, você tem feito devocional? E aí você pergunta, aí você olha para o lado, você fala, devocional? Eu não sei como é que tem sido minha vida devocional, eu falho às vezes no meu devocional. Aí você fala assim com outra pessoa, não, minha agenda é super regrada, tem os mais regrados. Todo dia eu tenho meu horário, meu a sós com Deus, depois eu tenho o meu café da manhã, E aí parece que a gente colocou Deus num lugar da nossa agenda. Enquanto Deus não é um horário, a gente não marca consulta com Deus. Não é para Deus estar às 2 horas eu tenho um momento a sós com Deus, depois eu não tenho mais nada com Deus. Eu separei na minha agenda um tempo com Deus. Aí você fala, Rodrigo, mas se eu não separar um tempo com Deus, como é que eu vou encontrar com Deus? Toda hora. Em tudo que se faz. Deus não é um lugar na tua agenda. Deus é um dia na tua vida. Um dia após o outro. Deus é o teu presente, é o teu tudo. Você não tem um a sós com Deus quando você acorda e ora com Ele. Você tem um a sós com Deus quando você acorda e ora com Ele. Você tem um a sós com Deus quando você dá bom dia para os teus filhos, para o teu pai, para a tua mãe. Você tem um a sós com Deus quando você faz suas refeições. Quando você percebe os sabores que você está comendo, a comida que você está comendo. Quando você percebe o dia, o clima. Deus está no trânsito com você, ao lado de você no carro. Quando você se relaciona com as pessoas que fecham você no trânsito. Com as pessoas que te dão bom dia na rua. Com o padeiro da padaria.
com o moço da farmácia, Deus está ali naquele momento. Deus está no olhar da pessoa que falou com você todo dia na portaria e você nunca deu bom dia para ela e nem sabe o nome dele. Deus está no trabalho quando você chega no trabalho no seu chefe chato ou na pessoa importunando você numa segunda-feira de manhã. Deus está também na pessoa que feliz vai servir um café para você no trabalho. Deus está no cliente chato que fica impregnando você. Deus está também no teu filho que fica na barra da tua saia enchendo o saco quando você tem que fazer outras coisas. Deus está no seu marido que não sabe fazer nada sem você. Deus está na sua esposa que fica perturbando você na hora que você quer assistir o jogo. Deus está na hora de escovar os dentes. Deus está na hora do banho. Deus está na hora de fazer as nossas necessidades no banheiro. Deus está. Porque Deus porque Deus está permanentemente na nossa presença, graças a um Jesus que ressuscitou e está vivo. Deus não é um lugar que você vai. Deus não é uma pessoa que está em um lugar para encontrá-lo. Deus não é uma pessoa que está lá. Nem é uma pessoa que está fora deste mundo, que você precisa invocar para estar aqui. E nem uma pessoa que está dentro deste mundo, mas num determinado endereço, para que você tenha que ir lá para encontrá-lo. Não, Deus é. Deus está em tudo que nós tocamos e fazemos, porque nele nós nos movemos, nele nós vivemos, nele nós existimos. Olhar para o ordinário da nossa vida e perceber Deus muda o nosso jeito de tocar as coisas, comer as coisas, relacionarmos com as outras coisas. Você quer um ano diferente? Comece por aí. Tire Deus da sua agenda e transforme Deus na sua agenda. Entendeu? Tire Deus de dentro da sua agenda e faça de Deus a sua agenda. Que todas as outras coisas que você tocar em nome de Jesus serão transformadas por esse olhar de graça e misericórdia. A primeira coisa que a gente faz quando a gente transforma Deus na nossa agenda é perceber que Deus não está preocupado nas nossas performances. Ele não está preocupado com quanto relógio você vai vender, Rogério. Ele não está perguntando se você é o melhor vendedor. Ele não está preocupado com como vai ser o seu time na produção, se vai ser a melhor produção do ano também, Paulo. Ele não está preocupado com o nosso desempenho. Ele não está preocupado se a gente, nesse dia, vai mentir, vai falar a verdade. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado se a gente vai ser o melhor cristão ou o pior cristão. Deus não está preocupado com isso. Até porque Ele já ensinou para a gente o que a gente tem que fazer. E se a gente sabe que isso está errado, é porque a gente já entendeu. O que Deus faz? O que Deus está preocupado? Preocupado em a gente saber que Ele nos ama, independente do que a gente faça ou deixe de fazer. E Ele está tão preocupado nisso que Ele frisa e faz isso com todos nós, inclusive com o seu próprio Filho Jesus, que no dia do seu batismo, lá com João Batista, Jesus passou 30 anos de sua vida sem uma narrativa experiencial potente na Bíblia. Pega a tua Bíblia, vê se você acha um feito magnífico de Jesus até os 30 anos. O que Jesus fez até os 30 anos? Não sei lá, ele foi humano. Foi um bom filho. Cuidou da casa, dos negócios do pai. Né? Conviveu 30 anos. Nós não estamos falando sobre a infância. Nós estamos falando sobre a adolescência. Nós estamos falando sobre a juventude. Nós estamos falando sobre 30 anos, uma vida. Jesus aparece na narrativa do Evangelho aos 30 anos, se batizando. O que Jesus fez até aí? Curou alguém? Ressuscitou? Ele não tinha feito nada. E é nesse momento, quando Jesus era uma pessoa ordinária, um ser humano normal, como todos nós, sem ainda ter se manifestado como Filho de Deus, é que Deus vira para todos que estão presentes e diz: este é o meu Filho amado, que me enche de alegria. Porque não é sobre o que Jesus faria, é sobre saber que somos amados. Porque somos os filhos amados. A lógica desse amor paternal é que Jesus faz com que nós, que fomos adotados por causa do seu sacrifício vivo na cruz e sua ressurreição, é que nos ocupamos esse lugar de filhos amados, que não precisamos fazer esforço, performance, ou desempenhar papéis magníficos para que Deus olhe para a gente e diz: ei, seu Ismael, você é um filho amado. Ei, Léo, você é um filho amado. Eu tenho muita alegria
em vocês. Eu me alegro muito em você, Elaine. Eu me alegro muito em você, Cris. Nós às vezes achamos que precisamos fazer muitas coisas para agradar a Deus. Mas o fato de sabermos quem nós somos em Cristo Jesus, filhos amados, é o que enche o coração de Deus de alegria. Eis aí o meu filho amado, em que me enche de alegria. Não é sobre performar, é sobre o ordinário. Quem Jesus foi nesses 30 anos? Eu não sei. Eu suponho algumas coisas. Mas foi o suficiente para ser um filho amado, que enche o Pai de alegria. Quando a gente entende a passagem que Paulo está dizendo assim, sejam vocês sacrifícios vivos, nós entendemos isso. Entregar a nossa vida como sacrifício vivo é dar toda a nossa vida. Não é uma parte no horário. Não é achar que o domingo é um dia sagrado, porque esse dia foi escolhido. Você realmente tem um dia sagrado na sua vida? Como serão os outros dias que não são sagrados, então? O que você faz nos dias que você não considera sagrado, já que você escolheu um para ser? Não, meus irmãos, minhas irmãs. Todos os dias são dias sagrados. Todos os dias é dia de se oferecer a Deus como oferta viva, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto, é a celebração espiritual mais profunda da tua vida. Vir aqui celebrar conosco em comunidade é uma festa. Mas o nosso culto racional, a nossa celebração espiritual, ela é um sacrifício vivo, entregue aos pés de Jesus todos os dias. Todos os dias. E o nosso dia começa. E a gente não percebe que, no ordinário, a gente é levado por uma correnteza. Se você não toma atitudes certas, se você não muda a sua atitude, não percebe o seu dia, não percebe os minutos, os segundos da sua existência, você é levado. É levado pela conformidade deste mundo, não é isso que Paulo está dizendo? Se a gente não escolhe a forma que a gente quer lidar com a vida vai escolher uma forma de lidar com a gente, e vai colocar você dentro de uma lógica, e que vai conformar, ou seja, dar forma a você a uma lógica desse mundo. Se você não entendeu que não tem mérito, então o mundo vai te colocar na caixa do mérito. Se você não entendeu sobre a tua rotina, você vai começar a repetir a sua rotina de acordo com o que o mundo fala para você que tem que ser. As prioridades, inclusive, vão mudar. Inclusive, você vai entender e aprender que não existe prioridades, mas existe prioridade. E aí o problema disso é que você não tem mais tempo para as coisas mais importantes da sua vida. Eu aprendi assistindo um documentário, comecei assistindo, não terminei, eu fiquei curioso. A Vida Secreta dos Animais. Não é o desenho, não. Na Apple TV tem um documentário desse. E lá tem um momento, logo no início da série, tem uma parte que ele fala que um animal silvestre, quando é salvo por um ser humano de alguma coisa, ele sofre um imprinting. Sabe o que é o imprinting? É um termo que eles chamam quando o animal enxerga aquela pessoa ou aquela coisa como algo que só vem coisa boa dela. Então, o animal silvestre lá, filhotinho, é salvo por você. Todas as pessoas iguais a você, para eles são coisas boas. Como se fosse a mãe. É um imprint que chama isso, dentro dessa lógica deles. Então, ele vai entender que aquilo ali é bom, porque aquilo ali salvou ele, aquilo ali beneficiou ele. E por que eu estou falando isso? Porque é a primeira coisa que ele vê. A primeira coisa que salva ele, a primeira coisa do dia dele, a primeira coisa que faz o dia dele virar, a vida dele virar. E aí a nossa primeira coisa do dia, o que é? Qual é a primeira coisa que você faz no seu dia? Quando você abre os seus olhos, qual é a primeira coisa, a primeira atitude que você tem? E aí eu percebi que a primeira coisa que eu faço no dia é pegar o meu celular e abrir a tela. Então eu tenho um imprint com a tecnologia. Ela vira minha mãe no dia. E pronto. Sem querer, eu disse para o meu dia que aquilo ali é a principal coisa do meu dia. Qual é o imprint do seu dia? Qual é a primeira coisa que você busca ao abrir os olhos de manhã? Qual é o exercício que você faz ao levantar? E aí, quando você percebe isso, a primeira coisa que veio no meu coração quando eu li isso,
sobre essa relação e o que eu posso fazer com o meu dia, é que eu tenho que banir o celular do meu quarto. E começar a pensar agora, nesse tempo que eu fazia esse movimento, o que eu vou fazer para que o meu dia mude a lógica dele. Aí você vai falar, Rodrigo, mas isso aí mesmo é 5 minutos, tal, mas é o suficiente. São pequenos movimentos. É 5 minutos. É um tempinho que muda, que desvia. Há um provérbio chinês que fala que o desvio de um córrego resulta num grande rio. No início de uma nascente, você pode desviar ela para onde você quiser, porque ela é só um córregozinho, né? Mas no futuro, ela pode virar um rio Amazonas. Então, aonde você desviou o teu primeiro olhar, o primeiro jeito de viver, de olhar, o teu dia começa por onde? Ao invés de a gente pensar no ano, a gente pensa grandes coisas. Pense no dia, no primeiro abrir dos olhos, o que você faz ali de manhã? Qual é o teu imprint? Qual é a tua fonte de coisas boas para o dia? Vai ser o quê? Vai ser o teu celular? Vai ser um grito, uma briga com alguém? Vai ser, o que vai ser? Vai ser o silêncio? Vai ser um Senhor, obrigado. Ontem eu resolvi fazer algo diferente. Quando eu li sobre essa coisa do dia, eu abri o Salmo 51. Porque o Salmo 51 é o salmo que está no livro das orações comuns, e eles ensinam você a fazer orações comuns e pegam um pedaço de salmos. E o Salmo 51, se você quiser abrir, fica à vontade. Ele me acordou nesse dia. Às vezes quem me acorda é o Lucas. Dá uns 3 tapas na minha cara e... Papai? E aí, tudo bem, a gente resolve o problema, mas depois a gente faz oração. E diz assim, olha, imagine você de manhã, acordei. Tá? Vamos fazer exercício, acordei. Respirou fundo. Aí você abre no Salmo 51 e começa a ler em voz alta. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua acalmará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua bondade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás. Dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre teu altar. Bom dia? Se não foi, lê de novo. E de novo. E pensa. E reflete. É melhor do que vai descer. Pelo amor de Deus, né, gente? Olha só, olha o abismo. Você quer ter um ano diferente? Você não vai mudar ele
com grandes ideais poderosos de mudança de comportamento, escrevendo no seu melhor planner e botando na geladeira, se a tua mente não for renovada, se o teu jeito de olhar para o teu dia como começa a não mudar, é o ordinário, é o amanhecer, arruma a cama, arruma a cama. Olha, eu sou o grande defensor de não arrumar a cama, mas fui vencido. Porque isso era uma tarefa que me deixava cada vez mais triste. Por que arrumar a cama se vou deitar lá no final do dia e desarrumar novamente? Que prática e tarefa é essa? Sem sentido e sem fim. E aí eu lendo este livro, que me trouxe essa reflexão, a pessoa também era adepta aos não arrumadores de cama. E ela dizia assim: quando eu li Gênesis, eu vi Deus botando ordem no caos. Ele criou o mundo do caos. O meu Gênesis, a primeira hora do meu dia, eu vou botar ordem no meu pequeno caos, para que eu me assente sobre cobertas e lençóis arrumados e faça a minha oração, para enfrentar novos caos. Faz sentido? Pode ser só uma filosofia, pode ser só um símbolo, mas muda a nossa história. Todos os dias nós somos moldados, todos os dias nós somos conformados a alguma coisa e convidados a ser conformados com alguma coisa. Todos os dias nós somos desafiados a assumir alguma coisa, inconsciente ou conscientemente, tá bom? Você pode dizer, não, até a religião te joga nessa forma que ela quer. Porque se você não toma uma atitude direcionada, intencional, você vai ser levado. E ser levado não é ter uma experiência real com isso que você está vivendo na sua espiritualidade. Quem é levado não sabe no que acredita, não sabe no que pensa, não conhece aquilo que está dizendo, não conhece o Deus que está servindo, porque está sendo levado, está sendo conduzido por uma forma de pensamento. Não parou, não leu, não dialogou, não entendeu, não experienciou, não provou, não mergulhou, não sentiu, não doeu nos ossos, nas entranhas, não se sacrificou diante de Deus como sacrifício vivo e agradável, conformou a sua mente com este século, com os pensamentos que foram lhe dados, repete pensamentos, inclusive. Nós somos uma geração que repete e imita palavras e opiniões, sem saber de onde elas vêm, por onde foi. Eu não gosto de fulano de tal. Por que você não gosta dele? Já leu algum livro dele? Não. Já viu alguma coisa dele? Não. Já viu um documentário? Estudou, conversou com especialistas? Não. Por que você não gosta? Porque fulano falou que falou isso. Nós somos levados como um rio, uma corrente que vai levando a gente todos os dias. A mente é inclinada a se engajar com as opiniões do mundo, que ela aproveitará qualquer oportunidade para fazer isso. Os nossos corações, os nossos amores são moldados pelo que fazemos de novo e de novo e de novo. A vida, o encontro com Deus, a nossa existência, a mudança de vida é repetição, meus irmãos. É repetição. Repetição, e repetição, e repetição, e repetição. Até que isso entranhe na gente. Por quê, meus irmãos? Você vai falar, nossa, mas nós somos pecadores por repetição. Nós fazemos as mesmas coisas erradas desde que o mundo é mundo. Então, em vez de repetir o mal, vamos repetir o bem, as coisas ordinárias, intencionalmente, e de novo, até que se entranhe na gente e seja algo natural. Sabe o tira casaco, põe casaco, lembra desse filme? Tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe... Limpando o carro, né, Tiagão? Limpa o carro, pintando a cerca, limpando... Aí, como é que é, o karatê vai lá, dá o golpe, e o que aconteceu? É de tanto repetir, de tanto pensar em fazer aquilo, a coisa vai instintiva. Eu vou mudando a minha mente, eu mudei. De tanto eu repetir, de tanto eu mergulhar nessa espiritualidade que Jesus me ofereceu, isso vai ficando para trás. E isso não tem a ver com uma grande visão, um grande poder místico,
Isso tem a ver com uma mudança entranha, que muda a mente, de dentro para fora. Não é um remédio, não é um culto místico, não é um apelo emocionado. É o Espírito de Deus mudando a nossa vida, o jeito da gente olhar para o chão da vida, para o ordinário. E aí a gente entende que para emagrecer, para mudar comportamento, para mudar jeito de falar, para ser menos violento, é repetição. E de novo, para fazer o certo de novo, e faz o certo de novo. Por que você escova o dente todo dia? Porque você só ouviu sua mãe e seu pai, escova o dente, 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 até que hoje você vai. Normal. Isso é ruim? Não, isso é bom. Mas deixa, não fala nada, vou falar lá para o Lucas. O que vai acontecer com ele? Ele nunca vai fazer isso. Mas ele vai repetir coisas ruins. E é assim que Deus nos ensina desde o Antigo Testamento até hoje. Parem de ficar buscando o extraordinário. Eu estou no ordinário. Ah, Deus, mas você é extraordinário. Eu sou extraordinário, mas vocês estão no ordinário. E eu me fiz ordinário para encontrar vocês no ordinário e fazer da vida de vocês extraordinária. Deus nos encontra e traz sentido para o nosso dia comum. Esses pedacinhos do nosso dia são profundamente significativos, porque eles são o lugar da nossa adoração. É assim que Paulo termina o seu versículo. Depois que você entende, mudou a mente, se ofereceu em sacrifício vivo, o que acontece? Ele fala, esse é a boa, perfeita e a vontade de Deus. Nós somos feitos para isso. Adorar em espírito e em verdade não é cantar bonito e tocar bonito, como Lohan fez. É viver uma vida cotidiana, ordinariamente, incrível aos pés de Jesus. Encontrando Ele em todos os mínimos detalhes, nas pequenas coisas da vida. Porque é nessas pequenas coisas que nós vamos repetir e repetir e repetir. E isso muda a nossa jornada, isso muda como a gente olha para o mundo. Numa cultura que anseia pelo grandioso, pelo divertido, pelo dramático, pelo eletrizante, cultivar uma vida no espaço para o silêncio e a repetição é necessário para sustentar uma vida de fé. Nós perdemos a nossa capacidade de nos maravilhar com o que realmente é maravilhoso. Nós perdemos. Às vezes você vai levar uma criança hoje para fazer uma coisa que é muito bonita, que você aprendeu e viu que aquilo realmente, você descobriu que aquilo é bonito, ela geralmente fala assim, ai, que coisa chata, é monótono, não muda, para. O que é chato? O que é chato? Chato é a gente que é chato. Porque a gente se acostumou com coisas que foram dadas para a gente a dizer que aquilo é legal. Pensa. A gente se acostumou com coisas muito chatas e transformamos isso em coisas legais. Sentar na frente da TV, gente, isso é chato. Já olharam de longe? Se você pudesse sair assim do seu corpo, aquela imagem, e ver você na frente da TV, horas, sentado ali, sentado olhando para a TV, uma tela. Isso é muito chato, gente. Mas a gente acha isso legal. Olhando o celular. Quanto tempo você gasta no celular hoje? Né? Sabe por que o Reels ele não tem fim, né? É para isso, para você ficar ali para sempre. Ó. Não acaba, tá, gente? Eu sei porque eu já tentei. Não acaba, não. É para sempre. Chato. Mas isso é legal. Não é legal ir para um museu? Museu, Rodrigo. Tá brincadeira? Cara, ver obras que foram pintadas há muitos anos atrás, uma pessoa como faz aquilo lá, do jeito que faz, olhar paisagens novas, viajar, experienciar, mergulhar em lugares diferentes, comer comidas diferentes, apreciar o nascer do sol, o pôr do sol, acordar nas primeiras horas do dia, tentar ouvir os pássaros,
essas férias agora na casa dos meus pais moram numa reserva da Mata Atlântica. E eu sempre, quando era moleque, eu sempre andava por uma trilha, ia até na montanha assim, e gostava de ficar lá um tempo. E essas férias eu consegui fazer isso com a minha mais velha. Ela, porque a trilha era um pouquinho mais difícil, eu peguei ela e fui eu e a Ana Lu. E aí ela começou assim, pai, que chato, andar, que chato, subir, já chegou? Não, desse jeito, 6 anos. E eu falava para ela assim, filha, calma, olha o caminho, olha que legal. Eu estava me sentindo ridículo já, falei assim, olha a pedra, olha a flor, olha a planta, né? Quase um mestre chinês, monge tibetano. Olha o barulho das águas. E ela lá, ai pai, que chato, que ridículo. Aí eu falei, cara, não está funcionando, esse meu passeio não está rendendo. Aí eu estou chegando num momento da trilha que tinha um banquinho de pedra, assim, virado para um rio, um monte de árvore, assim, bonito o lugar. Eu falei, filha, você está cansado? Vem aqui, vamos sentar aqui. Aí sentei com ela. Aí virei para ela e falei assim, vamos tentar fazer silêncio agora? Eu vou marcar aqui, vou botar no relógio, a gente fazer silêncio por 1 minuto. Total silêncio. E aí, a brincadeira é o seguinte, você vai ter que me dizer o que você ouviu nesse 1 minuto. Ela, tá bom. Eu falei, vamos lá. Aí botei e fiquei. E a gente ficou em silêncio. Só que aí eu comecei a ver as coisas também, eu ouvi as coisas também. E aí passou 1 minuto, e a gente continuou. Aí eu olhei para o lado, ela estava olhando, aí daqui a pouco ela fechou os olhos. Aí daqui a pouco parou, ela... Acabou o tempo? Eu falei, acabou. Ela... Aí eu, e aí, posso falar? Eu falei, fala, o que você ouviu? Eu vi, tem um rio. Eu não estou vendo ele, mas eu vi que tem. Tem um passarinho. Eu vi até um esquilinho passar ali. Eu não vi esquilo, mas ela disse que viu. Tem um vento. Nossa, tem um monte de barulho, né? Eu falei, filha, tem um monte, legal, né? Ela, o que são esses barulhos, pai? Aí eu virei para ela, e aí o que eu entendi, eu falei, é Deus falando com a gente, filha. Ela, sério, Deus fala com a gente? Eu falei, fala, não é só a gente que fala com ele. Aí ela, nossa, eu ouvi Deus então. Eu falei, você ouviu Deus. Aí ela parou, ela, vamos ouvir Deus mais um pouco? Eu falei, vamos. Aí ela ouviu Deus mais um pouco. O silêncio nos constrange, porque é Deus falando com a gente. E às vezes a gente tem medo do que Deus vai falar. E Deus falou com ela, e falou comigo, e a gente voltou, e a primeira coisa que ela quis falar para a mãe dela é, mamãe, Deus falou comigo. Você não foi? E ela entendeu agora que Deus fala com a gente. E geralmente Deus usa essas coisas para falar com a gente. Mas a gente não tem tempo, né? Para parar. E o silêncio constrange a gente. O ponto de trocar a nossa liturgia matinal faz com que a gente se habitue com a repetição, com o tangível. A nossa fé geralmente leva a gente para lugares abstratos demais. A gente não consegue tocar em algumas coisas da nossa fé e fica difícil. Mas as rotinas trazem tangibilidade à nossa existência. Então quer dizer que se eu parar e ficar em silêncio, simplesmente eu ouço Deus? Isso faz sentido. Quer dizer então que se eu mudar o jeito como eu começo o meu dia, como eu olho para a comida, como eu falo com as pessoas, eu estou tendo um tempo com Deus, eu estou me relacionando com Deus? Sim. A nossa fé começa a ganhar concreção. A nossa mente começa a mudar. A nossa vida se torna sacrifício. E o nosso testemunho se torna a adoração. Tem um filme que eu gosto muito, uma série de filmes, né? Que são livros, na verdade. E eu estou esperando a idade certa para ler para eles um desses livros, que é O Hobbit, que faz parte da coleção do Senhor dos Anéis. O Hobbit é um livro de ficção, né? Do Tolkien, que era cristão, amigo do C.S. Lewis. E ele escreve o Hobbit mais pensando nas crianças mesmo. Mas tem uma parte do livro do Hobbit que ele diz assim, que o mago mais poderoso achava que o poder para você manter
o mal sob controle, você precisa de um grande poder. Mas que o mago lá, o Gandalf, descobriu é que não era bem isso. Que são as pequenas coisas que conseguem afastar o mal. E o que eu falei no início para vocês, que o que eu tenho descoberto na espiritualidade cristã é que não são os grandes movimentos religiosos ou as grandes causas abstratas, espirituais, que a gente não consegue tocar, que vai manter o mal longe da gente. Não são as nossas agendas religiosas, eclesiásticas, que vão fazer você manter o mal longe de você ou expurgar o mal da tua vida. Não são os grandes movimentos ideais, crenças ou hábitos dogmáticos que vão fazer isso, mas são as pequenas coisas. Eu aprendi na caminhada com Cristo que são as pequenas coisas, as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Simples ações de bondade e amor. Simples movimentos, gestos de amor, de bondade, que transformam a nossa caminhada numa caminhada concreta, com sentido. E aí sim, com a presença do Cristo vivo e ressurreto. E aí o ato de acordar, o ato de reconhecer quem eu sou, o ato de me colocar nas mãos do Criador, o ato de eu levantar e dizer, Senhor, este dia é seu. E aí eu ir para minhas tarefas diárias, me relacionar com a comida, com as pessoas, com o trabalho, de maneira completamente diferente, porque eu entendo que Jesus está ali. E quando chegar no fim do dia, ao botar meus filhos na cama, ao abençoar meu marido, minha esposa, meu pai e minha mãe, eu vou deitar novamente. E quando eu deito, eu me torno de novo vulnerável. Vulnerável, fraco. E novamente eu me coloco nas mãos do Criador. Esse é um dia. E o que é que a gente tem na nossa existência, meus irmãos e minhas irmãs? Senão um dia. Não foi isso que foi dado para nós? Não foi dado para mim e para você anos. Não foram dados para nós 10 anos, 20 anos. Foi nos dado um dia. E basta cada dia o seu mal. E nesse dia, você se levanta, você faz suas orações, você se relaciona com Jesus, com os outros. Atos de bondade, atos de amor e misericórdia, afastam o teu mal. No final do dia, você descansa em Deus, agradece pelo dia, feche seus olhos nos braços de Deus, sabendo que suas misericórdias vão se renovar a cada manhã. Essa é a nossa existência. Nós nascemos fracos e vulneráveis. Nós morremos fracos e vulneráveis. No meio, a gente finge que a gente é forte. Mas a verdade é que tudo que nós somos, filhos amados, que foram transformados pelo toque poderoso de Jesus Cristo, e que vivemos todos os dias na dependência deste que criou os céus e a terra e que nos ama e que tem em nós alegria profunda por sermos apenas filhos amados e salvos em Jesus Cristo. Que o seu ano de 2025 seja ordinariamente incrível, cheio da presença do Deus extraordinário, que escolheu os dias ordinários para transformar a nossa vida.